E aí o que ele diz no texto? Direi aos ceifeiros. Quem que são os ceifeiros? Ceifeiros são os anjos de Deus. Separai primeiro o joio, arrancai o joio, separai, atai em feixes e lançai-o no fogo. Fazendo alusão do lago de fogo e enxofre que a Bíblia fala. Os condenados, os perdidos. Mas o trigo ajuntai-o e levai até o meu celeiro, o reino dos céus. Amém? Esta é a significância desta parábola. Então, baseado nisso, o tema da nossa mensagem de hoje é: se sois trigo, não podemos ser parecidos com o joio. Vamos repetir? Se sois trigo, não podemos ser parecidos com o joio. Amém. Desse texto eu gostaria de extrair 5 ensinamentos para a nossa vida. 5 coisas que nós podemos ver nesse texto e aplicar para nossas vidas. Então a primeira coisa que eu aprendo com essa parábola: o joio cresce junto do trigo. Repita comigo: o joio cresce junto do trigo. Amém. O Senhor disse: deixai o joio crescer junto do trigo. Está lá na parábola. Então o joio cresce junto do trigo. Não cabe a nós querer separar o joio e o trigo. Aqueles servos disseram para o Senhor: quereis que nós vamos lá arrancar? Nós temos que ter amor pelas vidas, pelas pessoas. Porque eu faço uma colocação aqui. Quem sabe quem é joio e quem é trigo? Essa plantação, elas são muito semelhantes. Como eu vou saber se tu é joio ou se tu é trigo? Então não podemos fazer diferente do que a palavra de Deus nos ensina. Ela diz que é para deixar crescer o joio e o trigo juntos. Eles foram semeados juntos. E Deus permite que o joio cresça junto do trigo para que nós venhamos tirar aprendizado para a nossa vida. Ou seja, se eu amar somente quem me ama, os incrédulos, os ímpios também fazem isso. Tem muitas coisas que as pessoas que não são cristãs fazem até melhor que as pessoas que são cristãs. Mas eu tenho que ser diferente delas. A palavra de Deus diz que nossa justiça tem que exceder a dos fariseus. Tem que ser muito além. Então nós temos que saber que o joio ele cresce junto do trigo. A semente má e a semente boa. Toda plantação, eles jogam lá os venenos para que venha tentar matar, né, a praga, a erva daninha, para poder crescer a plantação. Mas no caso do trigo, você não consegue fazer isso. Porque o trigo ele é muito sensível. A gente vai falar um pouco dele também. Então, essa parábola, ela ilustra o julgamento entre o joio e o trigo. No fim dos tempos, o que vai acontecer com o joio, que são os iníquos, que são os pecadores, mas eu também sou pecador, sim, os pecadores não arrependidos, que são aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que não buscaram andar conforme a palavra de Deus, aqueles que viraram as costas para Jesus, aqueles que são idólatras, aqueles que são homicidas, fornicadores, adúlteros, aqueles que não prestam atenção na palavra de Deus. E o destino deles está reservado. E o outro lado nós teremos o trigo. Esse será separado para Deus. Então, esse texto mostra que existem 2 senhores que semeiam as suas sementes no campo. Se eles semeiam no mesmo campo, elas vão crescer juntas. Só que esse campo é um campo que ele tem um senhor. Porque o texto diz que o semeador, que o Senhor semeou a semente no seu campo. E veio um inimigo e semeou a má semente no campo que não lhe pertencia. O
mundo jaz no maligno, mas o mundo não é do maligno. O mundo tem um dono. Esse dono é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus deu a Ele todo o poder no céu e na terra. O controle do universo, o poder para julgar, o poder para salvar está na mão do Senhor Jesus. Amém? Então, o joio é uma planta que não serve para nada. Por isso nós chamamos de uma erva daninha. É uma planta maléfica. E esse joio ele representa as influências malignas em nosso meio, neste mundo. E aí, em cima disso, surge uma pergunta. Como então diferenciar o joio do trigo, sabendo que ambos são parecidos? Eu posso dizer que o irmão Veni é joio ou é trigo? Eu posso dizer que a Rosângela é joio ou trigo? Quando você passa a conviver com aquela pessoa, você até pode ver características de joio e trigo. Porque você consegue ver o exterior das pessoas. Mas o joio e o trigo eles são formados pelo exterior, mas eles também têm um interior. Eles também têm uma essência. E só Deus conhece a essência. Só Deus conhece a tua essência, a essência que você tem, só Deus conhece. E se porventura você é joio hoje, não quer dizer que amanhã você vai continuar sendo joio. Mas a palavra de Deus, irmãos, diz que o joio é uma semente e o joio não pode vir a ser trigo, o trigo não pode vir a ser joio. Pode? Eu vou provar para vocês que pode, baseado no que nós estamos estudando. Para ser salvo, certo homem perguntou para Jesus: como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Para ser salvo, precisamos nascer de novo. E o joio, ele tem que morrer. E aí, depois que ele morrer, vai ser feita uma obra espiritual de Deus na vida dele, para que ele nasça trigo. Você está entendendo? É obra de Deus. Como assim, irmão? Aquele cara que matou, que está na cadeia, que fez acontecer e agora virou pastor e anda ganhando almas para Jesus. Como que ele mudou? Ele era joio, agora ele é trigo. Houve uma morte e um novo nascimento. Ressurgiu uma nova pessoa. Aquele joio passou a ser trigo. E isso só Deus pode fazer em nossas vidas. Por isso, quando estamos em meio a joio e trigo, não podemos condenar as pessoas, porque a gente não sabe quem são os escolhidos de Deus. Amém? Então, como diferenciar o joio e o trigo? Sabendo que são parecidos. Eu fui olhar uma foto, dos dois são bem parecidos mesmo. Mas, tem como diferenciar? Tanto tem, que aqueles cegos viram o joio crescendo no meio do trigo. O joio, ele é uma planta que não se curva jamais. Você conhece uma pessoa assim? Eu conheço várias. E sempre tem a razão. Que não está nem aí para os outros. Não se curva a ninguém. Dono da sua vida, dono das coisas. Esse aqui é uma característica do joio. Já o trigo, ele é uma planta maleável e que se curva facilmente. Você apresenta a palavra de Deus, a pessoa se curva mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará. Então o joio não se dobra, mas o trigo se dobra. Diante da palavra de Deus, diante das coisas do reino, diante dos ensinamentos de Deus, o trigo se chora, se quebranta, busca na presença de Deus, lamenta o seu pecado e Deus muda a história. Porque o trigo, ele é maleável. Outra característica do joio: o joio é apegado à terra. Alguém conhece pessoas assim? Apegadas às coisas deste mundo. Pessoas que o
meu carro não risque, não encoste, não suje. Não pode ter mão no vidro aqui de casa. Tem toque, não pode sujar, não pode quebrar a cadeira, não pode tocar no que é meu. Essa televisão é minha e se tu vai assistir na outra. Então a gente vê que as pessoas são apegadas às coisas deste mundo. E aí quando tu diz para ela, como é que está a palavra de Deus? De vez em quando eu ali. Você percebe que essa pessoa é pegada a tudo menos as coisas de Deus. Não estuda, não ora, não intercede, não busca em Deus. Já o trigo, veja bem o que o trigo é. Quanto mais maduro, mais fácil de colher. Então, o trigo, quanto mais ele vai amadurecendo, mais fácil é de colher. Por isso que se tu arrancar o joio, pode arrancar o trigo junto. O joio, ele é uma planta tóxica para a nossa saúde. Que faz mal, é uma erva daninha. Não tem utilidade. Já o trigo, ele alimenta e dá vida. Então nós vemos aqui que tem diferenças entre o joio e o trigo. Diferenças estruturais, externas. Mas a essência do joio e do trigo, só Deus conhece, amém? Então a pergunta que eu faço: o que significa ser trigo em meio ao joio em nossa vida? Você que se diz ser trigo, o que significa ser trigo em meio às coisas que acontecem no teu meio? Como você pode ser trigo no teu trabalho? Como você pode ser trigo na tua igreja? Como você pode ser trigo nesse mundo perdido? É muito simples. É aplicando a palavra de Deus. É fazendo o que a palavra de Deus ensina. É fazendo com que as pessoas vejam em você espelho de Cristo. É fazendo com que as pessoas, embora não concordem contigo, elas sabem que tu é diferente. Elas sabem que você faz a diferença. Elas sabem que você não compactua com elas, com a mentira delas, com as coisas que elas fazem. Dessa maneira, posso ser trigo em meio ao joio. Amém? Então, como posso ter paciência e fé, sabendo que o trigo e o joio crescem juntos até a colheita? Como que eu vou ter paciência e fé, sabendo que eu vou ter que crescer, amadurecer e morrer em meio ao joio? Sabendo que eu sou salvo, isso traz alegria. Sabendo que eu sou salvo, eu vou ter que levar a palavra para aquele joio. Como eu falei para vocês, aquele joio um dia pode vir a ser trigo. Alguns são aqueles que plantam, mas quem rega é outro, quem colhe é outro. Não queira plantar, regar e colher você mesmo. Isso não vai acontecer. Muitas vezes eu prego a palavra para uma ovelhinha, mas quem vai trazer a palavra, que vai fazer com que ele venha ver o seu pecado, vai ser outra pessoa. A nossa missão é pregar o Evangelho. Cumpre a Deus fazer mudar as vidas. Fazer com que aquela pessoa se arrependa e mude de vida. É na hora de Deus. É no tempo de Deus. Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Amém? Segunda coisa que eu extraio, então, desse estudo. Jesus é quem semeia a boa semente do trigo. Repita comigo, Jesus é quem semeia a boa semente do trigo. É Jesus quem semeia os seus mundo afora. É Jesus que leva o pregador de um lugar para outro. É Jesus que leva o pastor para um outro lugar. E muita gente não entende, mas eu moro aqui, por que eu tenho que ir para lá? Se Deus está me comissionando, Ele tem um propósito. E é Ele que semeia a boa semente. E nós temos que ser a boa semente. A boa semente, ela faz alusão a essa palavra dos filhos do reino. E se é filho do reino, então você é a boa semente. Na Bíblia, o trigo ele era usado como símbolo de prosperidade.
de pureza, de bens. Se você for ver no Antigo Testamento, o trigo era o alimento principal daquele povo. Através do trigo eles faziam o pão, que era o alimento principal, faziam bolos. Mas o trigo que a gente usa hoje não é o mesmo trigo daquela época. A população mundial cresceu, já é quase 8,2 bilhões de pessoas, que não teria alimento para todas as pessoas. E hoje existe o trigo transgênico, é tudo modificado. Hoje a gente escuta os médicos dizer que não presta comer pão, pão faz mal. E eu não entendia isso. Porque o trigo verdadeiro ele faz bem. Mas eu não sei onde a gente pode encontrar trigo verdadeiro hoje, porque são todos modificados. Infelizmente são assim. Então, quem é trigo? É aquele que segue os preceitos de Deus. É aquele que anda conforme a palavra de Deus. São os justos. E no final eles serão colocados no celeiro de Deus. Serão separados para estarem juntos de Deus. Então cabe a nós sermos trigo. Cumpre a nós sermos trigo frente a esse mundo perdido. Devemos produzir frutos para o Espírito. Eu me lembro que fiz uma pregação aqui sobre o fruto do Espírito Santo. E eu falei para vocês, né, que o fruto é um, mas ele tem 9 qualidades. Paz, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, né? Porque toda árvore ela produz um fruto. Toda árvore boa ela produz o seu fruto. E o fruto do Espírito Santo também é um, mas ele tem 9 qualidades. O único fruto com 9 qualidades. Nós devemos produzir esses frutos do Espírito em nossas vidas, mantendo a nossa fé e integridade mesmo em meio às dificuldades. Você está sendo trigo? Você tem vivido como trigo? Medite nisso. Terceiro ensino que eu retiro deste texto. O diabo é quem semeia a semente má, o joio. Vamos repetir? O diabo é quem semeia a semente má, o joio. Aliás, essa é uma maneira sorrateira que ele usa. Quando ninguém está vendo, no calar da noite, ele chega escondido, semeia a semente má e depois foge sem que ninguém veja. É a forma que ele tem de agir. E aí, quando você perceber, será tarde demais. Você não poderá mais arrancar o joio do meio do trigo. Você terá que deixar os dois crescerem juntos. O diabo, ele não ganha nada com isso, de fazer o que ele faz, a não ser ver que o dono do campo ficou triste, a não ser o dano que ele causou naquele campo. Porque é a função dele, né? Essa é a função do diabo. Causar dano nas nossas vidas. Tentar entristecer a Deus. Essa é a função dele. E isso também mostra que o diabo ele tem um ódio pelo dono do campo. Ele tem ódio de nós, ele tem ódio de Jesus, o dono do campo. E também, isso destaca que, mesmo então estando plantado o joio no meio do trigo, nós temos que ter paciência. Assim como Deus tem paciência, porque Ele sabe que no tempo certo será separado o joio para um lado e o trigo para o outro. Amém, meus irmãos? Amém. Então, como reagir ao joio em nossas vidas, ao nosso redor? Eu vou reformular a pergunta. Como reagir em meio à maldade ao nosso redor? Como que eu vou reagir? Olho por olho, dente por dente? Ou Jesus disse, se bater de uma face, dê a outra face. Nós temos que ser referenciais de Deus aqui na terra. Todo mundo achava que Jesus viria como um rei que destruiria os povos, que estabeleceria seu reino dessa forma, mas Jesus veio como servo.
Jesus veio para servir. Jesus veio para salvar. A primeira vinda de Jesus. A segunda vinda, ele vai vir para julgar. Ele vai vir para separar os bodes das ovelhas. Amém, meus queridos? Amém. Portanto, não se desespere ao se deparar com o joio em sua vida. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Aleluia. Quarto ensinamento que eu tiro desse texto para a nossa vida. Deixe o joio na igreja. Arrancar o joio prejudicaria o trigo. Vamos repetir? Deixe o joio na igreja. Arrancar o joio prejudicaria o trigo. Foi o que o Senhor falou, para deixar crescerem junto. A gente vive na igreja e a igreja é lugar de pecadores, não é lugar de santos. Quando você entra numa igreja, diz, está cheio de santos. Não, é lugar de pecadores. E lá dentro da igreja vai ter joio e vai ter trigo. E aquele que é trigo, ele tem que ajudar aquele que é joio. Mas como que você vê? Não interessa. A nossa finalidade é servir, é ajudar, é levar a palavra, é orar, é buscar, fazer com que aquela pessoa que está com dificuldade, ela consiga sanar aquela dificuldade, fazer com que aquela pessoa tenha um encontro com Jesus. E isso acontece muitas vezes dentro da igreja, onde nós temos comunhão entre os irmãos. Veja o que diz o versículo 27, né? Ele mostra que os servos percebem as ervas daninhas crescendo no campo. E eles perguntam ao seu Senhor sobre a origem do problema. E o que o Senhor fala? Um inimigo fez isso. Mostra que o Senhor já sabia o que estava acontecendo. E eles querem ir arrancar então as ervas daninhas. E aí no 28 o proprietário identifica então o inimigo e diz na sequência que era para deixar crescer os dois juntos até a época da colheita, para que não fosse arrancado o trigo junto do joio. Então o texto diz que é para deixar as pessoas crescerem juntas. Muitas vezes em nossa casa existe joio e trigo. Com certeza em nosso trabalho existe joio e trigo. Aonde a gente for, vai ter muito mais joio do que trigo. Essa erva daninha é triste. Às vezes eu fico me perguntando se não entrou um inimigo lá no meu terreno, lá em casa, no meu campo, e não plantou a erva daninha no meio da grama. Por 3 ou 4 vezes eu tive que replantar a minha grama, porque começa a aparecer do nada erva daninha. A última vez, eu comprei um produto onde me disseram que aquele produto matava somente a erva daninha. Estava escrito lá, atóxico para o gramado. E eu passei aquele produto, o que aconteceu? Morreu tudo. Erva daninha, gramado, tudo. Eu tive que plantar novamente. Aí eu plantei a grama, esses dias fui lá, dei uma remendada, ficou bonito, né? Mas está crescendo lá nas ervas daninhas. Eu vou lá, tento arrancar e vem a grama junto e não consigo arrancar. Não dá para botar veneno porque mata os dois e fica naquela. No gramado, eu também é assim, né? A erva daninha, ela vem do nada. Ela é resistente ao sol, ela é resistente à chuva. O gramado não é resistente. Se tu não botar água suficiente, se tu não nutrir ele, se tu não cuidar dele, ele morre. Tem que ser cuidado, ele é frágil, ele se curva, é fácil de remover da terra. Então, temos que ser trigo. E a quinta coisa, por último, então, que eu quero extrair desse texto para nós, é que as sementes crescem juntas, mas elas têm um destino diferente. Vamos repetir? As sementes crescem juntas, mas elas têm um destino diferente. No versículo 30 fala sobre isso. No final do versículo 30 fala sobre isso. Deixe eles crescerem juntos até a colheita. Então assim, o proprietário ele vê uma maneira alternativa daquela que os servos tinham oferecido a ele. Os servos não pensavam o que poderia acontecer com o trigo. Os servos, eles estão acostumados a plantar o trigo. E eles sabem que o trigo é daquele jeito.
E mesmo assim eles queriam arrancar as ervas, mesmo podendo prejudicar o trigo. O seu Senhor conhece os corações e Ele não quer que nenhum se perca. Por isso, Ele mandou: deixai crescer ambos juntos. E qual vai ser o destino de cada um? O que diz o versículo? Ao 30. Que ambos cresçam juntos até a colheita. Naquele tempo direi aos ceifeiros: primeiro recolhei as ervas daninhas e amarrem-nas em feixes para serem queimadas. Depois junto o trigo e tragam-o ao meu celeiro. Amém? Amém? Então veja bem, o joio vai ser amarrado em feixe e lançado no fogo. Será queimado. Terá o destino de passar a eternidade longe de Deus, sofrendo. O trigo será colocado no celeiro de Deus, no reino dos céus. O destino é passar a eternidade na presença de Deus. Não haverá mais choro. Aqui diz que haverá choro e ranger de dente para o joio, né? O trigo não haverá choro, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá luto, não haverá nascimento, não se darão mais em casamento, a Bíblia diz. O Senhor iluminará nossas vidas, não precisará mais do sol. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, nos campos da nossa vida, somos desafiados a conviver com as diferenças das adversidades. E até mesmo com aquilo que à primeira vista parece prejudicar nosso crescimento. Ai daqueles que se levantar contra meus pequeninos, Jesus falou. Tem coisas que parecem que prejudicam o nosso crescimento. Mas Deus muitas vezes coloca aquela pessoa difícil diante de você para testar a tua paciência, para testar o teu amor, para testar a tua honestidade, para testar tudo. Tem várias formas que Deus faz, e muitas vezes Ele usa o pecado para mostrar para você que Ele é Deus. Não é Ele que faz você pecar, mas Ele usa o pecado para mostrar para você que Ele está no controle. Deus usa qualquer coisa que for necessário para mostrar para você que você é pecador e precisa dele. Muitas situações são difíceis em nossas vidas, mas Deus está no controle. Não interessa se eu estou em pecado ou não, Deus vai te mostrar a luz no fim do túnel. E essa luz se chama Jesus. Amém. Então Deus, na sua infinita sabedoria, permite que o joio e o trigo cresçam juntos. Porque Ele sabe que no tempo dele serão separados. Nós queremos que as coisas aconteçam para ontem, mas Deus não vê dessa forma. Deus dá tempo ao tempo. Lá em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas debaixo da terra. Tempo para crescer, para produzir, para morrer, tempo para nascer, tempo para todas as coisas. Só que nós temos a ansiedade de ver as coisas acontecer para ontem. E a gente vive num mundo imediatista, que quer as coisas para ontem. Então, como posso refletir sobre a justiça final de Deus em relação ao joio e o trigo? Como posso refletir frente a tudo isso que nós estudamos? Sobre a justiça final, sabendo que o joio vai ser queimado no fogo e o trigo será separado no celeiro. Podemos refletir que, como crentes que somos, nós devemos dar o nosso melhor para que aquela pessoa tenha outro destino, para que aquela pessoa mude a sua vida, para que aquela pessoa tenha um novo nascimento. Assim, sabendo então que o Senhor da colheita vai distinguir entre o joio e o trigo, entre o bem e o mal. Amém? Eu quero encerrar a nossa ministração de hoje com 3 aplicações práticas para a nossa vida. Primeira aplicação prática: ouça e entenda a parábola. Repita comigo: ouça e entenda a parábola. Lá no versículo 43, o Senhor diz: aquele que tem ouvido, ouça. Mas você sabe o que significa ouvir? Ouvir não significa escutar. Se eu perguntar, Douglas, você escutou? Escutou. O que eu falei? Não sei. Mas tu não escutou? Escutei, mas não sei o quê. Ah, bom.
Você escutou, irmão Vini? Escutei. O que eu falei? Tu falou que nós temos que aprender a ouvir. Parabéns. Ouvir significa entender. Aquele que tem ouvido, entenda esta parábola, entenda o ensinamento. O ouvir no sentido de entendimento. Nós temos que ouvir e entender aquilo que está sendo falado. Então, quando Jesus explica essa parábola, ele diz isso. Olha lá no 43. Então os justos resplandecerão como o sol no seu reino, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nessa mensagem, nós estamos falando sobre o problema do bem e do mal no mundo. E a pergunta que surge para nós é: por que Deus não faz algo sobre isso? Você já não ouviu as pessoas perguntarem fora, por que Deus não faz algo sobre isso? Eu digo para você que Deus já fez, Deus está fazendo e Deus fará. O que Deus fez? Ele enviou o seu Filho ao mundo, Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados. E Jesus enviou o Espírito Santo Consolador. E ele voltará para reunir os santos. Então Deus está fazendo sim. Mas daí surge outra pergunta. Por que Deus não faz algo agora? Sabe qual é a resposta para isso? É essa parábola. Se Deus fizesse algo agora, eliminando o mal desse mundo, ele prejudicaria o trigo junto. A hora de nos arrependermos é agora. A hora de crermos é agora. O tempo é o tempo presente. Deus é presente tanto no hoje, onde o bem e o mal crescem junto, quanto no futuro, onde eles serão separados. É hora de nós nos voltarmos para Deus e viver as verdades do Evangelho de Deus. As pessoas estão correndo a passos largos para o inferno. A porta que leva à salvação é estreita. E são poucos que entram por ela, na palavra de Deus. Temos que buscar um caminho estreito, um caminho difícil. Não devemos andar por atalhos. Arrependa-se, o momento é hoje. Creia no Evangelho, creia em Jesus, que é o Evangelho da salvação. Jesus, em João 13,16, diz que veio ao mundo para que todo aquele que crer nele não pereça, tenha vida eterna. E no 17, ele diz que ele veio para salvar o mundo, não para condenar o mundo. Você é de Jesus? Jesus veio para te salvar. Agora é hora de crer. Mas um dia, todo o mal será extirpado desse mundo. Todo pecado será destruído. E Deus vai punir os incrédulos. Deus vai separar o justo do injusto e vai punir os incrédulos. Cada um terá o seu destino eterno. E não terá advogado depois para defender depois da sentença dada. A sentença se dá no momento da morte. Depois tu só vai para o julgamento daquilo que já foi feito. O que tu fez com a vida que Deus te deu? Você viveu para a honra e glória do Senhor? Terceira coisa, então, terceira aplicação prática para finalizar. Espere pelo tempo designado de Deus para o julgamento. Vamos repetir? Espere pelo tempo designado de Deus para o julgamento. O tempo pertence a Deus. Deus, ele é atemporal, ele não vive no tempo. Nós estamos limitados por tempo, mas Deus não está limitado por tempo. Olha o que ele diz na palavra. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um
receberá de Deus o louvor. Amém? Deus é paciente. Ele não quer que nada seja julgado antes do tempo. Ele é longânimo. Tem um ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Deus sempre escreve certo, seja a linha reta, seja a linha torta, Deus sempre vai escrever corretamente. Deus sempre escreveu a história de forma correta. É nós que enxergamos errado, precisamos de óculos. É nós que temos a visão turva. E Deus, pode parecer difícil a situação, mas Deus está no controle e é isso que Ele quer. Tu está no hospital, era a permissão de Deus para que acontecesse. Tu está vivendo alegre, feliz na tua casa, é isso que Deus queria. Nada escapa, não cai um fio de cabelo na nossa cabeça se Deus não permitir. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham a arrepender-se. Você está feliz por Deus ser paciencioso por você? Eu estou feliz. Ele dá tempo para que a gente se arrependa, Ele dá tempo para que a gente mude, Ele dá tempo para que quando você chegar diante dEle, você não tenha que dizer, mas eu não tive tempo, mas só não me deu oportunidade. E aí vai passar um filme da tua vida e tu vai ver todas as oportunidades que você perdeu. Deus é rico em misericórdia, Deus é longânimo, Deus é benigno. Deus dá tempo o suficiente para que nós venhamos fazer o que é necessário para sermos salvos através de Jesus Cristo. Para que venhamos a nos arrepender, seja num hospital, seja no leito de morte, seja onde for, mas que haja um arrependimento genuíno do coração, uma mudança de vida, um novo nascimento. Agora, isso não significa que nós temos que ficar de braços cruzados vendo o mal acontecer fora. Combatei o combate, como Paulo diz, combati o combate, guardei a fé, completei a carreira. Temos que combater o bom combate. Temos que combater o mal. Temos que lutar contra o mal. Nós temos as armas do Senhor. Nós temos a armadura de Deus que combate o mal. Eu também já falei uma pregação sobre isso. Lembra? O escudo da fé, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o sapato da preparação do Evangelho. Então, uma pregação está interligada à outra. Os ensinamentos de Jesus. O reino de Deus chegou com Jesus. Sim, ele chegou com Jesus. Mas o mal ainda está no mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por pouco tempo. Haverá um tempo onde o mal será extirpado. Onde as coisas mudarão. E enquanto isso, nós precisamos ser pacientes. Pacientes frente à maldade que a gente vê quando liga a televisão, quando liga o rádio. Paciente quando a gente vê uma mentira, uma calúnia sobre nós. Tudo que mais se propaga são as mentiras. A verdade ela não vai para frente, mas a mentira ela se propaga. Então nós temos que ser pacientes. E é difícil para nós sermos pacientes. Hoje o remédio que mais se vende no mundo é a fluoxetina. Serve para impaciência, para depressão, para angústia. Amém, meus irmãos? Então eu convido o louvor a passar aqui à frente e finalizo este culto dizendo: lembre-se que cada um de nós tem um propósito grande no campo de nossa existência. Todos nós temos um propósito grande de Deus. Prepare-se, reserve o amor, prepare-se na bondade, alimente a semente de Deus em você. E no tempo da colheita, você será reunido por Deus no celeiro do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos louvar nosso Deus e depois vamos estar orando? Glória a Ti, Senhor. Então você que escutou essa ministração sobre o joio e o trigo, foi falado de 5 tópicos aqui. O joio e o trigo eles crescem juntos. E Deus
é quem semeia a semente boa, o trigo. O diabo é quem semeia a semente ruim, o joio. Que ambos crescem juntos, que é para deixar o joio crescer junto na igreja. Não é para nós arrancar ele, porque vai arrancar junto o trigo. E que no tempo certo, no tempo de Deus, eles serão separados. Você que entendeu essa mensagem, mas que quer se entregar mais e mais na presença de Deus, que quer buscar a Deus, que tem tido um tempo com Deus, que quer crescer na palavra de Deus, vem na frente aqui, vamos estar orando a Deus, vamos estar orando junto aqui de família, buscando a Deus. Dê um passo de fé, vem aqui à frente, vamos orar. Amém? Glorifica a Deus de todo o teu coração. Aproveite esse instante que você está na presença de Deus e glorifica o Senhor com a tua vida. A Ele a glória. A ti pertence, Senhor, a glória, a honra e o louvor. Porque tu és magnífico. Glórias a ti, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Cante. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória. A Ele a glória. Só a igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
aplaudir o nosso Deus, porque a Ele pertence a glória, a honra e o louvor. Deus é o Deus do impossível. E nós queremos estar orando pela vida de cada um que entrou neste lugar, Senhor. Pedir a manifestação do Teu Santo Espírito em nosso meio, Senhor. Que haja o mover do Senhor em nosso meio, Senhor. Que essa parábola pregada aqui gera vida em nossos corações, que ela venha mudar a nossa história, Pai. Que ninguém venha aqui ser joio, Pai, porque para ser joio não precisa querer ser, a pessoa simplesmente é, mas que venhamos a querer estar na presença de Deus como trigo do Senhor, como alimento puro, como alimento que alimenta, o alimento puro espiritual do Senhor, que faz com que nossos corações venham se voltar para o Senhor, que haja mover do Senhor, para que venhamos a levar o Teu Evangelho, Senhor, a vidas aí fora, Pai, para que corações se arrependam, para que mudança de vida haja, Pai, para que um novo nascimento haja nesses corações, Senhor. Muitas são as pessoas perdidas, muitas são as pessoas que entram pela porta espaçosa, Senhor, mas que elas venham, Pai, ter a consciência que a porta estreita é o caminho, que Jesus é a salvação, que Jesus é a luz que conduz nesse túnel. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei